Vamos a Jonas, profeta, capítulo 1. Eu quero ler com vocês a última exposição em Jonas, feita, foi no verso 1 e 2. Hoje nos deteremos do verso 4 ao 6, mas iremos ler a partir do verso 1. Iremos até o verso 6. Diz a palavra do nosso bom Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama por ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém. Oremos. Senhor, Santo Deus, o Senhor sabe que tua palavra, Senhor, já transformou muitas vidas, incontáveis. Fomos e somos edificados por ela, sempre que a lemos, sempre que ouvimos as tuas palavras, ouvimos os sermões. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor direcione o nosso coração à tua palavra, que os nossos olhos sejam abertos e nossa mente seja cativa às Escrituras. Fala conosco, Senhor, edifica o teu povo, a tua igreja. Dispõe nosso coração a obedecer o Senhor, a nos aproximarmos de ti para o louvor e honra do teu santo e poderoso nome. Assim oramos, Santo Deus, bendito Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem nos ajudar. Amém. 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 Pode assentar-se, meus irmãos. Nós começamos uma exposição em Jonas. Darei continuidade à segunda exposição nesse texto. Jonas continua, meus irmãos, fugindo do Senhor. Foge do Senhor, e podemos perceber também que ele torna-se, não só porque fugiu, mas também por dormir, torna-se negligente com as coisas do Senhor. Todos nós já fugimos de algo. Às vezes, do chamado de Deus, daquilo que Deus propõe para nós, temos fugido. E quando nós fugimos, deixamos para trás coisas importantes, indispensáveis para a nossa vida cristã. Exatamente porque fugimos. E aqui eu quero contar a história de um pastor chamado A.W. Tozer, que nasceu em 1897 e morreu em 1963. Um homem devoto ao Senhor. Ele era conhecido como o profeta do século XX. Seus livros e suas pregações causaram impacto sobre a igreja do Senhor. Ele pode ser contado entre um dos gigantes da história da igreja. Homem totalmente entregue
a causa de Deus. Mas quando lemos a história dele, nós descobrimos a enorme dificuldade que ele tinha de conciliar o seu ministério com a família. Ele fugia de sua vocação conjugal. A biografia dele, vou ler uma parte que diz o seguinte: a conclusão é inescapável de que quanto mais tempo Tozer gastava com Deus e dizia sim para os convites para viajar e pregar, maior abismo ele abria entre ele mesmo e sua esposa chamada Ada. Ela se sentia, pelo menos em algum grau, sozinha e abandonada, especialmente depois que os rapazes mais velhos, os seus filhos, deixaram o lar para ir para a universidade e construíram suas próprias vidas. Nenhum dos 7 filhos, nem os homens que conheciam Tozer mais intimamente, acreditavam de que ele intencionalmente era nocivo com respeito à esposa dele. Pelo contrário, todos estavam convencidos de que ele amava sua esposa. Mas ele a feria profundamente e aparentemente fez isso toda a vida. Tozer morreu em 1963, aos 66 anos de idade. Ada tinha 64 anos quando ele morreu. Um ano depois da morte dele, ela se casou com um amigo de sua juventude. Sua biógrafa escreveu o seguinte: por 10 anos, Ada e Leonardo curtiram a vida juntos. De todos os registros, incluindo suas cartas escritas aos amigos, esse segundo casamento trouxe a Ada realização, alegria e um sentimento de liberdade que ela nunca havia experimentado. Durante os anos de 64 até 1974, muitas pessoas que eram próximas a ela amavelmente questionavam sobre a sua felicidade. A resposta dela era consistente: eu nunca fui mais feliz na minha vida. A W. Tozer amava sua esposa, amava também o Senhor, mas ele negligenciou esse chamado. Enquanto Leonardo amava Ada profundamente e cuidava dela. Tozer foi um gigante, que como marido não conseguiu uma estatura tão grande assim. Ele mesmo involuntariamente fugia de sua vocação conjugal. Tozer precisava saber que Deus também havia dado a ele um chamado conjugal. E em algum momento ele deve ter olhado para trás e ter percebido que deixou algo importante, indispensável, que foi sua esposa. Jonas fugiu do Senhor e de seu chamado e deixou, meus irmãos, para trás algumas coisas importantes. A fuga de Jonas, como todo pecado, leva a algum lugar. O pecado sempre leva a algum lugar. Sempre deixa para trás também várias coisas. Quando ele entra no navio para Tarsis, nos fornece algumas lições. Nós podemos aprender alguns pontos aqui. Primeiro, Jonas estava cego, porque o pecado cega todos nós. Nós vimos nos versos anteriores, num ponto anterior, as desculpas que Jonas deu para fugir de Deus. E a principal delas foi que ele não queria ver a graça de Deus na vida dos ninivitas, porque ele odiava esse povo, ele detestava este povo. Eu quero fazer algumas considerações com respeito a esta fuga de Jonas. Observemos, meus irmãos, que o caminho do pecado é fácil, muito fácil, pelo menos no seu início. Em vez dele servir ao Senhor, ele desce a Jope para servir seu próprio pecado. Foi o que ele fez. E ele, chegando a Jope, diz o texto no verso 3, encontrou um navio que ia para Tarsis. Veja que facilidade. Diante de sua cegueira, deve ter ele pensado sobre a amargura no tocante aos ninivitas
e que sua fuga Deus estava aprovando. E seus pensamentos, creio, relutaram dentro de si, dizendo: Deus está facilitando a minha fuga. Acho que ele imaginou, pelo fato de estar fugindo, Deus colocaria alguns obstáculos também no seu caminho. E aguardando, meus irmãos, em Jope, apareceu um navio que ia para Tarsis, direção contrária a Nínive, totalmente contrária. Nós vimos no último sermão. Cadê o obstáculo? Podemos observar aqui? Não apareceu. Ele deve ter pensado mais uma vez: a providência colocou esse barco diante de mim. O pecado é tão mau que quando pecamos, nós queremos que Deus concorde com o nosso pecado. Ou nunca vocês pensaram nisso? Ou nunca nós pensamos que Deus pudesse, em algum momento, o pecado é tão mau que ele estivesse aprovando o pecado do nosso coração? O pecado funciona assim. Ele é mau, ele obscurece, ele cega. Mas Jonas estava cego exatamente por isso. E nós também ficamos cegos com relação às coisas do Senhor quando nós pecamos. Alguém comentou dizendo o seguinte: quando uma pessoa decide fugir do Senhor, Satanás facilita com o transporte. E é verdade. Quando o nosso coração decide, meus irmãos, pecar, as situações ficam mais fáceis. Nós conseguimos um jeito, uma forma, uma maneira. Veja como Jonas se levantou para fugir, diz o texto. Ele encontrou um navio, diz o texto. Ele pagou uma passagem, diz o texto. Ele embarcou no navio, diz o texto. Quando nós decidimos desobedecer a Deus, um mundo pecaminoso facilita o nosso pecado. Como falamos antes, nossa desobediência ao Senhor nos leva a dar justificativas da nossa pecaminosidade. E Jonas pode ter pensado que Deus estava abrindo as portas para ele. Deus está me abençoando. Mas ele estava cego por causa do pecado, repito. E no livro, se nós fizermos uma leitura, nós podemos ver que Deus não aprovou sua desobediência, melhor dizendo, mas nada fugiu da soberania do Senhor. Nada fugiu da providência de Deus. Mesmo quando nós estamos em pecado, nada foge dos propósitos de Deus e da vontade do Senhor. Não que Ele aprove o nosso pecado. Não. Deus desaprova, mas em sua soberania Ele age conforme Ele quer, para o propósito destinado. A queda de Jonas nos lembra a queda de Davi sendo seduzido por Betseba. Nós já estudamos várias vezes a vida de Davi. Se nós quisermos estudar a vida de Davi, nós iremos ler o livro de Samuel, o livro dos reis, os salmos, e nós podemos observar ali o progresso da fé de Davi, como ele foi restaurado. Porém, meus irmãos, bastam somente 4 versículos, somente, para mostrar a queda e a ruína na vida deste homem. 2 Samuel 11, do verso 2 ao 5, diz o seguinte: uma tarde, se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação, diz o texto, algumas traduções. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi tinha, meus irmãos, descuidado por estar em Jerusalém, enquanto o seu exército estava na guerra. E aqui é uma negligência da parte dele. Ele desviou o olhar do seu dever para com Deus e colocou o seu olhar em uma mulher tomando banho. Antes de considerar toda a situação, o pecado já havia cegado ele. A fuga de Jonas
tem sua semelhança à queda de Davi. Ele não refletiu sobre as consequências, nem sequer ele orou para que Deus pudesse livrá-lo. Davi estava nas garras do desejo. Jonas estava nas garras do ressentimento com um povo que ele pensava que não merecia a graça de Deus, como também nem Jonas merece. Jonas e Davi foram rápidos demais para pecar, porque a concupiscência do nosso coração só se acalma, meus irmãos, quando o ato ele é consumado. Por essa razão, Jesus ensinou dizendo: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Quando Jonas olhou, o barco já havia zarpado, ido embora. Era tarde demais. E ele deixou para trás coisas importantes. O pecado nos leva para longe do Senhor. Isso significa longe da sua vontade, longe do seu chamado, longe de obedecê-lo. Veja como o pecado nos cega, meus irmãos. Pois Jonas se rebelou contra o chamado do Senhor, fugiu tentando escapar da presença de Deus, não querendo profetizar para Nínive, porque ele tinha ódio dos gentios. Mas olhem para a companhia de Jonas. Eram marinheiros pagãos e gentios, cujas vidas não eram obedientes ao Senhor, como os ninivitas. Veja que ironia. Veja como o pecado nos cega, gente. Da mesma forma, são os cristãos que hoje, quando seguem o caminho de desobediência, o pecado nos envolve com companhias que não são saudáveis, porque nossos olhos estão obscurecidos com a névoa da transgressão. Por isso que há uma necessidade de arrependimento. Que Deus conceda aos nossos corações arrependimento por aquilo que estamos fazendo que não seja do acordo do Senhor. Da mesma forma, somos nós. O pecado nos envolve, obscurece nossos olhos. Eu quero usar uma frase de um comentarista no segundo ponto, que ele diz e chama rigorosa misericórdia do Senhor. Parece um contrassenso, né? Rigorosa misericórdia do Senhor. Mas nós iremos entender isso. Deus chamou Jonas para pregar arrependimento aos ninivitas. Mas Jonas fugiu do Senhor e do seu chamado. Nessa fuga, meus irmãos, é como se Jonas estivesse dizendo o seguinte: Deus pode perdoar quem Ele quiser, desde que seja quem eu quiser. Era exatamente isso que ele estava dizendo. Quando nós chegamos, ou negamos, melhor dizendo, a obedecer o Senhor, fica parecendo que temos a última palavra. Às vezes nós fazemos isso. Não queremos que outras pessoas escutem o Evangelho. Ou nunca passou no coração seu em olhar para uma pessoa tão maligna e dizer o seguinte: essa pessoa merece ir para o inferno hoje. Eu não quero pregar para ela. Eu não queria que o Evangelho chegasse até ela. Mas quem somos nós para dizer isso? Você é bom? Você é melhor do que ele ou do que ela? Somos todos pecadores, diz as Escrituras, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando nos negamos a obedecer o Senhor, fica parecendo realmente que temos a última palavra. Porém, nós não temos a última decisão, não temos a última palavra. Quem tem a decisão e a última palavra é Deus. Consideremos o verso 4, que nos apresenta aí um mais. Veja, mas o Senhor. Jonas se demitiu do cargo de profeta, mas o Senhor decidiu não demiti-lo. Jonas tentou fugir da presença do Senhor,
mas não conseguiu fugir. O Senhor não deixou ele ir embora. O texto diz que ele foi para o porão do navio, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, diz o texto, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Deus não deixa os seus escaparem dele. Ele não permite. Deus estava dizendo a Jonas: você não é dono de sua própria vida, você é o meu servo. Coloque isso na sua cabeça. Você não é dono de sua vida. Você pertence ao Senhor. Essa tempestade deve ter desesperado Jonas, ou despertado Jonas, e vamos imaginar que ele ainda estivesse no porto para pegar o navio. Ele pega, toma distância e diz: consegui! Agora não vou pregar mais aqueles odiosos ninivitas, eu não vou mais pregar para eles. Mas Deus tinha outros planos. Ele não queria permitir Jonas escapar facilmente das suas mãos, e ele fez isso, não deixou. Surgiu uma tempestade no mar quando um profeta de Deus estava exatamente no barco, no navio. Foi a mão da providência agitando o mar para agitar o profeta Jonas. João Calvino disse o seguinte: não por acaso, mas pelo propósito certo de Deus, para que ao ser dominado no mar, Jonas reconhecesse que ele havia se enganado ao acreditar que poderia fugir da presença do Senhor pelo mar. O profeta Jeremias disse que Deus, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir suas ondas. Jeremias 31, verso 5. O mar agitado foi a repreensão do Senhor na vida desse profeta. Deus é um pai que repreende os seus filhos. Nós já lemos várias vezes o que o escritor aos Hebreus diz, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho, a quem quer bem. Hebreus 12, verso 6. Diante da tempestade tão violenta, o profeta deve ter entendido que não conseguia fugir de Deus, do Senhor. Nenhum filho de Deus pode esperar, meus irmãos, ser feliz no seu pecado. Se você é um filho de Deus, coloque isso na sua mente. Você nunca vai conseguir ser feliz com o seu pecado. Nunca. Deus não permite isso. Ninguém pode dar as costas ao chamado divino. Deus estava transformando o caminho pecaminoso de Jonas em uma lição para ele e para nós, hoje, que estamos lendo o texto. A disciplina de Deus é a dose certa para todos aqueles que pertencem a ele. Mas o juízo final é a dose certa para aqueles que desobedecem ao Senhor. Você pode, meus irmãos, desobedecer às ordens de Deus e continuar aparentemente sem castigo. Possa ser que aconteça isso, com o Senhor aparentemente desinteressado por tudo. Porém, em algum ponto do caminho, existe um lugar sombrio. No verso 4 fica claro que a tempestade é uma reprimenda da parte do Senhor, porque o texto é bem claro. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento, diz o verso 4. Do alto dos céus, Deus mirou o navio onde estava Jonas com eficácia. Por quê? Porque a palavra lançou tem uma combinação com uma lança. Isto é, Deus mirou cuidadosamente e lançou com toda a força no alvo escolhido, que foi o navio. O Senhor tem sempre uma arma especial para cada cristão rebelde, para cada um de nós. Assim, meus irmãos, como Deus mostrou aqui no caso de Jonas,
a obstrução do caminho pecaminoso dele, ele pode obstruir também os caminhos de todos os desobedientes que dizem ser filhos do Senhor. Quero dizer algumas obstruções que Deus pode usar, mas eu falo dessas obstruções com muito temor no meu coração, mas muito mesmo. Mas pode ser que Deus dê um reviravolta no seu emprego. Pode ser que Deus traga uma doença fatal. Pode ser que uma depressão profunda na sua alma. Pode ser um peso na consciência quando o cristão tenta pensar em algum plano para não cumprir a vontade de Deus. Eu falo, meus irmãos, com temor, porque nem sempre é a mão de Deus nesses casos. Mas eu quero lhes dizer que nada que acontece conosco é fora dos propósitos divinos. Nada. Mas quando Deus manda uma obstrução no seu caminho, no caminho do profeta, ou no seu caminho pecaminoso, você é o primeiro a ficar sabendo. Você é o primeiro a entender que é a mão do Senhor na sua vida, pelo fato de você estar desobedecendo Ele em algum ponto. Eu não estou aqui pregando uma perfeição, nem estou dizendo que todo chamado que Deus coloca em nossas mãos, nós iremos fazer de maneira perfeita. Isso é um engano, isso é uma mentira, nós somos pecadores. Mas precisamos ter o bom senso de saber e entender, porque eu julgo que todos nós temos o Espírito Santo de Deus, entender que aquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós precisamos ser obedientes com respeito àquilo que Ele exige de nós. Um cristão verdadeiro não escapa de Deus. Em determinado momento, o Senhor entra em cena, meus irmãos. No caso de Jonas, Deus envia aqui uma tempestade tão forte que até os marinheiros mais experientes ficaram desesperados. Veja o que diz o verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, chamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Deus não estava motivado pela sua ira aqui, mas pela sua misericórdia. Por isso que nós podemos chamar misericórdia rigorosa. O Senhor queria tirar Jonas da besteira que ele estava fazendo, demonstrando uma rigorosa misericórdia. O Senhor estava enviando uma mensagem a Jonas: minhas ordens não podem ser deixadas de lado, desobedecidas. Quando Deus faz isso, é porque Ele nos ama e deseja nos levar de volta para o mesmo lugar que Ele nos colocou. E Ele vai fazer isso. Mesmo lugar. Isso porque Ele nos ama e deseja ver que todos nós façamos a vontade dEle. Por isso que nós devemos nos ajustar à vontade de Deus. Muitos irmãos pensam que podem perder muitas bênçãos, meus irmãos, se não permanecer no centro da vontade de Deus. Todos os que se voltaram para Jesus Cristo com fé, Deus os fez filhos da graça. Nós somos filhos da graça. Nós recebemos o favor imerecido de Deus, começando com nossa salvação. Todos os que se voltaram para Jesus Cristo com fé, Deus fez eles filhos da graça por causa da misericórdia de Deus. Deus, para os nossos carros, para não chegarmos ao destino que o nosso coração planejou. Isso é a graça de Deus. Ele parou o navio de Jonas para trazê-lo de volta ao seu chamado, mesmo ele desobedecendo. Isso chama-se graça, favor imerecido.
O que Deus quer é que respondamos à graça dele com arrependimento e voltarmos ao caminho que ele nos chamou em obediência. Nós nos ajustamos à vontade de Deus quando, irmãos, muitas vezes queremos desviar do chamado, mas ele, com sua graça, entra em cena e nos comunica que nós devemos nos arrepender para voltarmos para ele. Entenda que Deus é soberano. Entenda que ele tem os seus propósitos e ele age em nossas vidas como lhe apraz, como ele quer. Lembre-se que começamos nosso sermão dizendo que fugimos muitas vezes de coisas, de momentos que Deus tem dado a todos nós, do chamado que ele tem nos dado, e podemos deixar para trás coisas importantes. Quero falar com vocês nesse ponto aqui, trazendo algumas aplicações, que quando desobedecemos, meus irmãos, ao chamado do Senhor, podemos deixar aspirações, desejos para trás. Jonas tinha um chamado para pregar em Nínive. Essa era a vontade de Deus para a vida dele. E como profeta do Senhor, Jonas passou a vida inteira aspirando ser um profeta. Ele desejava ser um profeta. Ele veio logo após de Elias e Eliseu, e foi nessa escola que ele aprendeu a ser profeta. Ele aspirou, ele desejou, mas o pecado fez com que ele deixasse essa aspiração para trás. E como profeta do Senhor, passou a vida inteira aspirando ser um profeta e cumprir a vontade de Deus, mas ele deixou para trás. A vontade de Deus e a aspiração de Jonas estavam, meus irmãos, combinando. Porém, nesse momento da sua vida, ele correu de Deus e deixou para trás sua aspiração. É o que diz o verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Lendo o livro de Jonas, você vai perceber, meus irmãos, que tudo e todos obedecem ao Senhor, menos Jonas. O vento e o mar obedecem ao Senhor, está aí no verso 4. Os dados obedecem ao Senhor, está no verso 7. O mar enfurecido obedece a Deus, está no verso 15. O grande peixe obedece a Deus, está no verso 17. A planta obedece a Deus, capítulo 4, verso 6. Os vermes obedecem a Deus, capítulo 4, verso 7. O sol e o vento leste obedecem a Deus, capítulo 4, verso 8. Jonas foi o único que não obedeceu ao Senhor. Essas coisas irracionais e inanimadas obedeceram ao Senhor, menos alguém que foi criado à sua imagem e semelhança e chamado para ser um profeta. Jonas deixou a palavra de Deus para trás, deixou também a presença de Deus para trás, e vimos a presença de Deus, o que significa aqui. Vimos também, quando eu falei para as crianças, que é sair no meio do povo de Deus para não ouvir aquilo que Deus tem para dizer a ele. Porque quando nós realmente pecamos, nós queremos sair do meio do povo de Deus, para não sermos exortados, para não ouvir pregações que confronte o meu coração pecaminoso. Nós somos assim, meus irmãos. Que Deus nos livre de tudo isso. Falamos isso com muito temor. Quando nós pecamos, não podemos continuar as aspirações de Deus, quando deixamos para trás, meus irmãos, a palavra do Senhor. Eu falo do pecado voluntário, do que realmente ele fez aqui, intencional. Quem abandona as aspirações de Deus deixa para trás suas próprias aspirações.
Quando deixamos as aspirações de Deus, desobedecendo o chamado, pecamos, e quando eu e vocês peca, nossa vida afunda cada vez mais. Veja o que aconteceu com Jonas. Ele desceu para Jope, diz o verso 3, desceu para o navio, verso 3, depois desceu para o porão, verso 5, desceu para o ventre do peixe, verso 17, desceu para a profundeza do mar, capítulo 2, verso 3. O pecado faz isso, nos arrasta para baixo. O pecado traz isso em nossa vida, mas Deus é o mais interessado em restaurar a minha vida e a sua, mais do que nós. Aprendemos é que no desespero, a maioria das pessoas vê os problemas de maneira muito superficial. O problema não era a carga, nem a tempestade, mas era um homem que estava no porão e era um pecador. O problema da humanidade, meus irmãos, é a culpa do pecado. Enquanto a igreja, enquanto o mundo, melhor dizendo, está afundando pela culpa do seu pecado, a igreja dorme. Nós estamos dormindo. Creio que nós, em algum momento da vida, pegamos no sono e deixamos algumas obrigações importantes para trás. Quem não lembra-se do episódio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com seus discípulos, quando ele estava perto da morte? O texto diz que Jesus estava com seus discípulos lá no Getsêmani e disse o texto seguinte: sentem-se aqui enquanto vou orar. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. Disse a Pedro: então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo. E voltando-se, achou-se outra vez eles dormindo. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Então voltou para os discípulos e lhe disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Mateus capítulo 26, verso 36 ao 46. Todos sabemos o que houve quando Jesus foi entregue nas mãos dos ímpios. Seus discípulos o abandonaram, se esconderam, afastaram-se dele porque dormiam e não vigiaram. Deixaram para trás a oportunidade, meus irmãos, de estarem junto do Mestre, de identificarem-se com ele na hora mais difícil de sua vida. Afastando-se dele, afastaram-se do Pai por conta dos seus pecados e negligência, porque estavam dormindo. O que houve entre os discípulos de Jesus foi um sono literal e espiritual. Porém, existe aquele sono da negligência. E por negligenciarmos as coisas santas, sagradas do Senhor, deixamos para trás coisas importantes como nossa vocação. O profeta, meus irmãos, pode ter tido um sono literal e espiritual que teve. Em um momento importante, junto do sono, da negligência, ele deixou lá atrás a importância do seu chamado ministerial. Perdeu a identidade. Podemos aqui aprender algumas coisas importantes. A primeira delas é que os marinheiros oram. Quando Jonas foge do Senhor, compra logo uma passagem para Tarsas. O navio se afasta, como lemos, do porto e parece que ele terá sucesso na fuga. Mas Jonas ignora a ação soberana do Senhor. E o verso 4 diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, lendo novamente o texto, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. A anormalidade, meus irmãos, em um passageiro ficar com medo em face a uma tempestade no navio, no mar. Mas marinheiros experientes, acostumados a enfrentar, meus irmãos, ventos violentos, tempestades, isso mostra o tamanho da tempestade que Deus
deu aquele navio. Viram nela uma ameaça às suas próprias vidas, e o texto diz no verso 5, então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Eles começaram a orar. Estes marinheiros nos ensinam que a tendência do homem de se lembrar de Deus na hora de circunstâncias extremas existe sempre. Alguém já disse, na hora em que o pitbull se solta, não existe ateu. Mas quando o fogo cruzado se apaga, volta para a sua descrença. O medo, meus irmãos, em todo homem leva, mesmo sem sua vontade, a Deus. Leva ao Senhor. Estes marinheiros não invocaram ao Deus verdadeiro, mas a quem poderia ajudar numa situação extrema de sua própria vida. O cristão verdadeiro, ele ora ao Senhor porque ele crê no Deus vivo, poderoso. O cristão verdadeiro não ora somente no momento da agonia, mas ele tem a vida de oração diária, tem um relacionamento amoroso com o Senhor, porque o seu Deus é um Deus verdadeiro, o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Observemos que os marinheiros fizeram mais do que orar. Nós precisamos relacionar oração com trabalho, oração com ação, e os marinheiros servem de exemplo para isso. O verso 5 diz, lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Provavelmente o navio, meus irmãos, estava com muita carga, porque era um navio que transportava bens de um lugar para o outro, e certamente os marinheiros não estavam somente jogando ao mar suas posses, mas seus lucros. Em uma situação como esta, meus irmãos, vem à nossa mente nosso relacionamento com os nossos bens, com aquilo que temos. A carga era uma representação, meus irmãos, de um trabalho e riquezas futuras. Porém, com suas vidas sendo arriscadas, eles não demoraram a jogar suas posses para ganhar a sua própria vida. As posses que temos, por mais acanhadas que elas sejam, não definem nossa vida. Jesus disse, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos seus bens. Lucas 12, verso 15. Como nos achamos tolos quando acumulamos abundância material em busca de prazeres transitórios, enquanto não dedicamos nossa vida ao Senhor e à salvação de nossa alma. Outra coisa que aprendemos, meus irmãos, é que no desespero, a maioria das pessoas, a maioria delas, vê os problemas de maneira, repito, superficial. O problema aqui não era a carga, nem tampouco a tempestade, mas eu repito, era um homem pecador no porão do navio. Às vezes nós focamos nossa atenção no problema que está nas folhas, mas realmente ele está na raiz. O problema da humanidade resulta na culpa dos seus próprios pecados, assassinatos, corrupções em nossa nação. É o pecado em nossa nação campeando, mas a solução disso não é governo X, B, Y, é Jesus Cristo, o Senhor. Assim como os marinheiros, os homens, meus irmãos, em suas dificuldades, procuram a Deus, procuram alguém, jogam suas cargas para preservar sua própria vida física, mas raramente pensam remover os seus pecados. Lançam ao mar suas cargas, seus bens, mas a tempestade continua, porque o pecado ainda está lá.
Nada pode pesar mais do que o fardo do pecado na vida de um homem, de uma mulher. O pecado precisa ser removido pelo poder do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto o mundo está aí perecendo, nós, repito, estamos dormindo, gente. Deus revela-se aos seres humanos de duas maneiras. Nós vimos hoje pela manhã revelação natural, revelação especial. A revelação natural manifesta-se a glória de Deus pelas coisas que foram criadas. Paulo disse, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são inculpáveis. Romanos 1, verso 20. A revelação especial é por meio da palavra, das escrituras. Deus revelou-se por meio dos profetas, Deus revelou-se por meio dos apóstolos e nos deu sua última revelação, que foi a pessoa bendita de Jesus. O escritor aos Hebreus disse, Deus, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Quando nos falaram sobre Jesus Cristo na Bíblia, o Espírito mostrou sua verdade em nosso próprio coração. Então recebemos um conhecimento pessoal de Deus. Quem me vê, a mim vê o Pai, disse o Senhor em João 14, verso 9. Todos os que creem em Jesus Cristo conhecem a Deus, o Pai, e ora a Ele, sendo um verdadeiro cristão. Era essa verdade que Jonas deveria transmitir à grande Nínive. Mas ele fugiu e estava rumo a Tarsis. Logo, Jonas era o único que poderia dizer aos marinheiros, o único, do que eles precisavam saber. Mas o problema era que enquanto os pagãos estavam orando aos seus deuses, Jonas estava dormindo. O verso 5 diz, Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. O que vemos aqui, meus irmãos, é surpreendente, porque existia uma tempestade violenta e Jonas estava dormindo profundamente. Como explicar esse sono de Jonas? Estresse? Exaustão? Não sabemos. Mas o que podemos notar é que o sono de Jonas diz muito a respeito do perigo que está à nossa frente, do estado espiritual que temos. Fugindo do chamado do Senhor, o profeta estava sem percepção e perigo que estava logo à sua frente. Ele dormia o sono daquele que se convenceu de que estava seguro, quando, na verdade, se encontrava em grande perigo. Existem muitos assim como Jonas. Eles pensam estarem salvos em sua rebelião ou em sua negação ao Senhor. Parece que tudo está normal. Estão indo para seu trabalho, voltando para casa, vendo seus familiares, porém a tempestade se aproxima. Na verdade, os cristãos podem ser, nesses casos, os mais presunçosos, pois conhecem a Deus, conhecem sua misericórdia, mas estão se alimentando do pecado e negligenciando suas obrigações espirituais, negligenciando seu chamado. Está aqui a igreja do Senhor, quase lotada, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você já veio às terças-feiras orar? Ou você só vem nos domingos? O que é que tem acontecido com vocês às terças-feiras? Hein, meus irmãos? É culto de oração, onde a igreja reúne-se para orar uns pelos outros, abrir o coração para o irmão e dizer, ore por mim, pela minha família, pelo meu filho, pela minha filha, pela minha esposa, por esta igreja, pelo pastor, pelos oficiais. Não é assim? Mas nós negligenciamos
Isso não só é aqui, é em muitos outros lugares, que Deus visite todos nós, para sermos um povo de oração. Existem muitos assim, meus irmãos. Que Deus perdoe todos nós. Na verdade, a palavra de Deus nos apresenta um Deus paciente, perdoador. A história de Jonas nos ensina que a santidade de Deus exige que os incrédulos prestem contas a Deus e seu povo se arrependa de seus pecados. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem quer bem. O fato de estarmos, meus irmãos, desfrutando de um estado espiritual de paz não quer dizer nada sobre a sua situação diante de Deus. Jonas estava dormindo tranquilamente como uma criança e, ao mesmo tempo, fugindo do Senhor. Como o profeta no navio, muitos cristãos hoje em dia acreditam estarem bem a salvo, longe da jurisdição de Deus, que é a igreja do Senhor. Mas Deus age em terra firme, mas também age no mar. A imagem de Jonas também nos ensina o relacionamento entre a igreja e o mundo. Porque os marinheiros estavam em perigo. Não foi por causa de seus pecados, mas por causa do pecado do profeta. Eu quero lhes dizer que o seu pecado também agita a vida dos incrédulos. Quando a igreja do Senhor está realizando nesse mundo chamado de Deus para a sua vida, realizando suas obrigações, vivendo em oração, testemunhando o evangelho, as coisas vão bem para o mundo. Incrédulo, meus irmãos. O avanço da ciência, o avanço da medicina, o avanço da literatura, da ciência política, a influência do povo de Deus no meio dos incrédulos cresce. Os grandes avivamentos na história mostram sociedades sendo transformadas pelo impacto do evangelho, da graça de Deus. Mas o contrário também é verdade. A Alemanha, meus irmãos, dos séculos 19 e 20, atacou os fundamentos bíblicos da fé cristã. E a igreja envolveu-se nisso. E o que houve? O nazismo, tendo Hitler como seu líder. Isso lança luz sobre a tragédia do nosso tempo. Assim como o profeta Jonas estava no porão do navio dormindo, grande parte da igreja encontra-se adormecida nesse mundo. Vimos nos sermões anteriores, tanto em Jonas, como também através do pastor Thomas, mostrando a palavra de Deus, ensinando, nós só precisamos obedecer ao Senhor. Jonas não orou em nenhum momento no seu caminho. Nós precisamos ter uma vida profunda de oração. Adorar o Senhor e bendizer o seu nome. Testemunhar do Senhor sem nenhuma vergonha. Senão, o mundo que está perecendo não terá mais jeito. Gostamos de culpar o governo X, Y, Z, porém a igreja tem uma grande parcela de culpa, todos nós. Deixamos de ser sal e luz nesse mundo, falamos de corrupção, mas a vida na igreja está distante. Não há uma vida com o Senhor. Então o mundo chama pela igreja, clama pela igreja, mesmo sem saber. O livro de Jonas tem suas ironias. Jonas estava ali porque fugiu do chamado de Deus para não pregar na cidade pagã de Nínive. Agora no navio, um incrédulo pagão chama Jonas para acordar. É como se o mundo estivesse clamando por nós. Acorda, igreja. Diz o texto, o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse, o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Porque muitas pessoas, vocês têm a experiência, muitas pessoas incrédulas, ímpias nesse mundo, chegam para você e dizem, olhe por mim, olhe pelo meu filho, olhe pela minha família. Porque ela acredita que nós temos algum relacionamento com o Senhor. E isto é verdade.
Nós temos. Um homem de Deus foi repreendido por um pagão. A igreja às vezes é repreendida pelo mundo, meus irmãos. Estamos em alguns momentos semelhantes a Jonas. O mundo perecendo e nós não estamos nem aí. Buscamos nossos interesses somente e não consideramos que o mundo à nossa volta está afundando. Outra coisa foi que essa repreensão foi necessária. O mundo nessa tempestade da vida precisa muito de nossas orações do povo de Deus. Quando um funcionário perde o emprego, a igreja precisa estar ali orando. Quando alguém está enfermo, a igreja precisa estar ali orando. Quando as guerras estão acontecendo, a igreja precisa estar ali, meus irmãos, orando. Quando existir problema, nós precisamos estar ali orando. O mundo está perecendo. A igreja precisa orar pelo mundo e testemunhar da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é o único que pode acalmar essa tempestade. Nós sabemos muito bem disso. Não vou fazer nenhuma analogia dessas coisas, mas o Senhor acalma pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o único que pode trazer paz a um coração sofrido, desobediente, que foge do chamado. O mesmo Deus que salvou e nos chamou é também aquele que restaura a nossa vida. Se você tem um chamado e está negligenciando ele, eu quero lhes dizer que Deus vai restaurar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo seu ministério. Basta você arrepender-se e voltar-se para ele. E ele vai fazer com que suas mãos estejam cheias de serviço ao seu nome e para a glória do seu nome, e somente por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, Deus bendito, Pai, Senhor de nossa salvação, obrigado por ter dado teu amado Filho Jesus Cristo. Te louvamos pelos louvores que foram dirigidos ao Senhor. Te louvamos pela obra de nosso Senhor Jesus, pelas nossas orações, pela adoração realizada nesta noite. Te adoramos pela tua palavra, que ela seja assim aplicada aos nossos corações, que o Senhor seja honrado, glorificado e exaltado para sempre. Transforma nossas vidas, Senhor. Sejamos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos obedientes à tua palavra, consideremos o evangelho do Senhor e a pregação que nela existe. Dar-nos um coração de amor às Escrituras. Te adoramos pelo teu povo, pela tua igreja reunida, Senhor. Por cada família aqui. Pedimos que o Senhor restaure casamentos. Pedimos que o Senhor nos dê humildade. Suplicamos que nossos filhos sejam obedientes aos pais e à tua palavra, principalmente. Que nós, como maridos, possamos amar as nossas esposas. Que as esposas venham amar os seus maridos. Que o lar seja um lar onde Cristo seja glorificado. Abençoa, Senhor, o teu povo. Nos envia a este mundo, Senhor, com o testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso coração esteja pulsando para compartilhar o Evangelho, porque estamos muito áridos, secos. Que não sejamos somente formais, mas que possamos, pelo poder do teu Espírito Santo, sermos corajosos em compartilhar a tua salvação por meio do teu Filho. Enche, Senhor, esse povo do Senhor com teu Espírito Santo.
enche todos nós para com a tua graça, Senhor, sermos levados a honrar o teu nome no nosso trabalho, no nosso lar, com os nossos amigos. Vem salvar nossos vizinhos, Senhor, com teu Espírito Santo. Vem também curar os enfermos desta igreja. Suplicamos por aqueles que não estão podendo vir à igreja. Que o Senhor venha restaurá-los, dar firmeza, dar saúde física, saúde espiritual. Dar-nos um coração grato, Senhor, pelos benefícios que tem nos dado. Seja com o teu povo, seja com a nossa cidade, Senhor. Seja com o nosso prefeito, seja com a nossa nação. Abençoa a economia desta nação, Senhor. Tem misericórdia dos hospitais, daqueles que estão nos corredores nesse momento, precisando, Senhor, ser atendido. Quantos irmãos estão nesse momento também nos leitos dos hospitais? Que o Senhor venha cuidar deles, para a glória do Senhor Jesus. Que as verbas destinadas, Senhor, não sejam desviadas no meio do caminho. Ó Deus, abençoa nossa nação, precisamos de arrependimento. E isso precisa começar conosco, com o teu povo, com a tua igreja. Obrigado, Senhor, pelos oficiais dessa igreja, que o Senhor adorne nossa vida com a sua sabedoria. Que o Senhor nos encha do Espírito para sabermos lidar com situações diversas. Abençoa nosso seminário, abençoa, Senhor, nossa igreja. Abençoa cada membro presente aqui, aqueles que não puderam estar conosco. Que haja uma transformação em nossos corações. Sejamos obedientes ao Senhor para a glória do teu nome. Assim oramos, Santo Deus, bendito Pai, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.